equipamento chamado guincho hidráulico, né, para oficina, que o pessoal conhece muito como girafa, beleza? São muito utilizados para movimentação de carga em geral dentro de oficinas mecânicas, né, na indústria em geral. Um exemplo de aplicação, por exemplo, é a retirada ou a recolocação de motores em automóveis, né, nessas oficinas mecânicas, né? Quando você precisa dar manutenção no motor, você tem que tirar ele de dentro do capô do carro ali. Então esse equipamento ele é muito versátil para essa operação. Possui um sistema de acionamento também hidráulico, semelhante à nossa prensa, né? É um cilindro hidráulico, só que agora ele está posicionado em pé, né? E aí você vai bombeando também uma barra. Aí para acionar esse cilindro a gente utiliza uma alavanca, ok? A gente vai bombeando, né? E aí a gente consegue suspender a lança da girafa. E aí ele é dotado de rodas para você estar movimentando, né? Levando a sua carga para onde você quer. Esse tipo de equipamento ele é especificado, né, pela capacidade de carga que ele trabalha, né, em toneladas, geralmente de 1 tonelada até 3, 5 toneladas, né, e pelas dimensões estruturais do equipamento. Os cuidados com esse equipamento, pessoal, são os mesmos cuidados da talha, do T4. Não exceder a carga, né, observar se quando você está içando a carga, se não tem nenhuma obstrução em volta, ok? E também, como ele se desloca, como a gente consegue deslocar, a gente tem que, o caminho que a gente vai percorrer, a gente tem que desobstruir esse caminho, né, para que não aconteça da gente esbarrar em algum lugar ou a gente mesmo tropeçar, né, e provocar um acidente. Também é importante, pessoal, lembrar que para movimentações de carga, a gente deve içar a carga o mínimo possível. Então você vai ali, tira ela do local, né, você está fazendo a desmontagem, você tira ela do local, né, e depois você tem que, o ideal é que você transporte ela o mais baixo possível, para que essa carga não fique balançando, né, e possa, por exemplo, provocar o tombamento desse equipamento, ok? O próximo equipamento que a gente vai ver, também é um equipamento muito utilizado nas indústrias, é chamado, né, de ponte rolante. Esses equipamentos são destinados à movimentação de materiais, né, em áreas restritas. Então, como eu falei, é muito comum, né, nas indústrias aí, são equipamentos também muito versáteis, né, muito comum em galpões, né. Esse equipamento ele se constitui basicamente de uma viga, né, e que corre sobre o vão livre aí dos galpões, né. Ele se movimenta apoiados em trilhos posicionados nas laterais. Pode ser uma estrutura, né, de concreto, né, com um trilho montado em cima, ou pode ser uma estrutura metálica também. E aí esse equipamento ele possui 3 movimentos, né, o longitudinal, né, no comprimento, o transversal de um lado para o outro e o vertical, que é o gancho que vai subir e descer ali, né, para a gente pegar a nossa carga. Existem 3 tipos de ponte rolante, né? 3 variações. A ponte rolante propriamente dita, que a gente vê na imagem. Os pórticos rolantes, né? A ponte é uma viga que corre em cima de um trilho fixo. O pórtico é uma viga, é como se fosse uma trave, né? E essa trave, toda a estrutura dela que se movimenta, tá vendo? Esse pórtico ele pode estar solto, né? Ele tem rodas, então você pode levar ele, né, para a posição que você quer, ou ele pode correr também em cima de trilhos, né, que estão instalados no piso. E nós temos também um semipórtico, que de um lado eu tenho uma estrutura, né, semelhante a um pórtico, e do outro eu vou ter um trilho, né, que é uma estrutura semelhante à ponte rolante. Então vamos conhecer alguns componentes das pontes rolantes. O principal é a viga, né, a maior peça da ponte rolante. Em cima da viga que vai correr o nosso trolley, né, o trolley, que é o carro onde vai estar o gancho, né, o nosso moitão. Aí tá, na imagem vocês conseguem ver, ó, a caixa do guincho ou moitão, né, que é o que ele abaixa para pegar a nossa carga.
Nas laterais, então, a gente tem a viga lateral ou a testeira, né, que é essa viga que vai estar apoiada em cima dos trilhos aí, onde a ponte rolante se movimenta. E no trolley também a gente tem o dromo, que é o tambor onde se enrola o cabo de aço, né, à medida que o gancho vai subindo, né. E o controle da ponte rolante ela pode ser feito, né, por uma botoeira, que, como está na imagem aí, ó, ela está fixada na ponte, né, através do cabo elétrico, ou pode ser um rádio, controle remoto também, né, você fica com um comando solto na sua mão. E pontes de maiores dimensões, né, você pode ter uma cabine acoplada na própria ponte mesmo, lá em cima fica uma cabine, o operador fica dentro dessa cabine lá e faz a movimentação da ponte. Isso é em pontes de grandes dimensões aí, ok? Bom, quais os cuidados que a gente tem que ter nos trabalhos aí com movimentação de carga, né? A gente deve lembrar sempre primeiro de proteger a nossa cabeça, né? Trabalhando com movimentação de cargas suspensas. Então a gente pode de repente passar próximo e esbarrar a cabeça. Para que isso não aconteça, a gente deve usar sempre capacete, né? Proteção dos pés, porque a gente pode tropeçar em alguma carga, né, que esteja pelo caminho, então isso é fundamental. E também a correta seleção das lingas utilizadas para fazer a movimentação da carga, né? E isso se configura como uma segurança para a gente. Se você selecionar, né, uma linga incorreta, ela pode romper e provocar um acidente. Com elas podemos definir, bom, nós temos as tabelas de carga que devem ser utilizadas para fazer a seleção das nossas lingas, né? As lingas vão ser utilizadas para amarrar a nossa carga, ok? Se a gente, através das tabelas de carga, então a gente consegue selecionar a linga correta. Se a gente selecionar uma linga incorreta, ela pode vir a romper, provocando um acidente. Com elas a gente pode, com essa tabela, né, de carga, a gente vai definir facilmente, né, a linha que a gente deve usar. Okay? Segurança no uso de laços também. Com a tabela de carga eu consigo definir qual é o laço correto para ser utilizado no tipo de movimentação, né? Existem alguns tipos de laço, então essa tabela de carga é o que vai fornecer isso para a gente. Bom, aí tem alguns exemplos de lingas, né, que são utilizadas na movimentação de carga. Bom, aqui a gente vê alguns exemplos das lingas, né, que são utilizadas para a movimentação de carga. As lingas, então, como eu já disse, elas são utilizadas para a gente fazer a ligação do gancho do meu equipamento lá, da minha talha, do meu tifó. Então eu vou fazer a ligação desse gancho com a carga, né? A gente pode ter lingas de cintas, né? Lingas de corrente e lingas também de cabo de aço, beleza? As lingas de cintas, olha, existem vários tipos de cinta, né, com várias dimensões, né? Para trabalhos menores vou ter lingas menores, né? E aí para trabalhos com cargas mais pesadas eu tenho as cintas maiores também. Essas cintas elas são muito versáteis, porque elas apresentam uma boa resistência para a movimentação de carga, e por ela ser de um material, uma fibra, né, você não vai danificar a superfície da sua peça. Por exemplo, a corrente, se ela encostar na lateral da sua peça, por exemplo, ela pode estar arranhando a sua peça, danificando a pintura, por exemplo. Esse problema não acontece com as cintas, né? A próxima linga que a gente utiliza são as lingas de corrente, né? E aí a gente também tem várias configurações, lingas com gancho e com anelão, né? Gancho com gancho, anelão com anelão. Então a gente tem várias configurações para lingas de corrente. O que a gente deve observar é que essas lingas devem ser fabricadas com as correntes soldadas, né? É óbvio, né? O elo da corrente não pode ser aquele elo que é onde o elo é apenas dobrado. A linga que a gente utiliza,
tem que ser o elo dobrado, mas o elo tem que ser soldado, né, para que ele não abra lá durante a movimentação da nossa carga. As próximas lingas que são utilizadas são as lingas de cabo de aço. Aí eu coloquei uma imagem para a gente visualizar as partes do cabo de aço. Um cabo de aço ele é formado por uma alma, que pode ser de aço ou uma fibra, e em volta desse cabo de aço a gente vai enrolando as pernas do cabo de aço. O que são as pernas? As pernas são formadas, né, pelos arames. Então você pega vários arames, vai enrolando e aí você forma uma perna do cabo de aço. Se você pegar várias pernas e enrolar elas, aí você está formando o seu cabo de aço. Então o cabo de aço, como que ele pode ser especificado? Indicando, né, o número de pernas e a quantidade de arames que tem em cada perna. Está aí um exemplo, ó, o cabo de aço 6x19, significa que ele tem 6 pernas e em cada perna dessa eu tenho 19 arames. Né? Como é que a gente mede então um cabo de aço? A gente vai especificar, né, um cabo de aço de tal diâmetro. A gente deve medir, ó, na imagem vocês podem observar aí, que eu devo tentar pegar o diâmetro máximo do cabo de aço. Está vendo a posição dele? Se eu virar, né, o meu instrumento de medida aí, ó, eu consigo ter duas posições de medida. Então eu tenho que tentar pegar a posição que vai me dar o máximo, a medida maior possível. Esse é o diâmetro do cabo de aço correto. Essa medida é utilizada para saber, por exemplo, a capacidade de carga que aquele cabo de aço suporta. E agora a gente vai ver alguns acessórios, né, de movimentação de carga. São as sapatilhas e estribo protetor, que são utilizadas para formar o laço do cabo de aço. Então você faz o laço no cabo de aço, né, e aí você coloca essa sapatilha ali, para evitar, por exemplo, que quando você conectar esse laço no gancho, esse gancho deteriore seu cabo de aço. Então é uma proteção para o cabo de aço. Anel tipo pera ou anelão, né? Isso é um anel também para a gente formar a nossa linga, né? Na hora que você vai montar o seu laço no seu cabo de aço, você passa por esse anel, que facilita, por exemplo, a conexão com uma carga, né? Esse anel aí é um acessório muito utilizado, beleza? As manilhas forjadas, né? Manilha é esse dispositivo, esse eixo que atravessa essa manilha, ó, ele na ponta dele tem uma rosca, né? Então você atravessa esse eixo e enrosca para ele travar ali, e ele é utilizado, esse dispositivo, para acoplar o gancho na sua carga, né? Lá na sua carga vai ter um olhal, né, como se fosse uma argola, e aí você abre a sua manilha, passa a manilha por esse olhal, fecha a sua manilha, e aí você consegue conectar o gancho às suas lingas, né, para fazer a movimentação na carga. Os grampos, né, eu posso ter um grampo leve e grampos pesados, né. Esse grampo ele é utilizado para você montar o laço no seu cabo de aço. Então existe o cabo de aço que já vem com o laço montado de fábrica, mas você consegue também comprar um cabo de aço, né, um pedaço que você quer, e montar, fazer o gancho, né, fazer um laço no comprimento que você quer. Então você utiliza esse grampo para travar esse laço do cabo de aço. E os esticadores, que são muito utilizados também quando você quer, por exemplo, tensionar um cabo de aço, né? Ele tem como se fosse 2 parafusos de um lado e do outro, com a rosca ao contrário. Então se você movimentar essa parte central dele aí, ó, quando você movimenta ele para um lado, ele vai puxar os parafusos para dentro. Isso vai fazer com que a gente estique nosso cabo de aço. E se você girar para o outro lado, ele vai afrouxar, vai soltar ali, então você consegue folgar o seu cabo de aço. Esses esticadores são muito utilizados, por exemplo, para você fixar uma carga. Por exemplo, você quer transportar uma carga num caminhão, por exemplo. Então você passa o seu cabo de aço
né? Você amarra o cabo de aço de um lado, lá do outro lado você utiliza esse esticador para você tensionar o seu cabo de aço.